Vamos lá, gente. Boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma mentoria, né, gratuita, Viver de Design. Hoje a gente traz o nosso colega Cláudio, né, o qual conheci, me caiu no Instagram, mas gostei muito do trabalho, gosto demais da pessoa, né, gosto do posicionamento, gosto do cuidado que ele tem na rede social dele e acho muito fantástico e o que realmente me veio na cabeça convidá-lo para falar para a gente é a metodologia que ele tem de apresentação para seus clientes, né? No meu entender, muito inteligente, muito corajosa, né? E diferente de tudo que eu havia visto, né? Então, Cláudio, muito obrigado por ter aceito, tá? Eu que agradeço. Estou muito fã do seu trabalho, gosto demais do seu posicionamento. Acho que você fala Gratidão. super bem na câmera, se apresenta bem, Eu só trocaria o cria texto, uma. não está conversando com a imagem. Por exemplo, né, ali Deixa eu ver o que no que tem. quem tu coloca. Pronto. Então, o Cláudio cria uma empatia muito gostosa, né? Com esse Legal. sotaque maravilhoso e o jeito dele falar, né? Ele hoje utiliza o termo sonhador, eu acho maravilhoso. Afinal de contas, quem está empreendendo, abrindo um negócio é um sonhador, né? Então, eu me apego muito a esse jargão que ele criou, né? E acho fantástico. Eu acho que a gente tem isso, é um brand, é um tom de voz, eu acho maravilhoso, né? O Que Cláudio passou bacana. agora por uma recente paginada na identidade visual dele, muito bem Isso. colocada, né? Muito bacana. Então, Cláudio, sinta-se à vontade, aqui a casa é sua, a gente está muito feliz em te receber aqui, tá, meu querido? Né? Eu que Todos aqui estão agradeço. esperando o seu encontro. Demorou, mas saiu, né? Finalmente, né? Desculpa aí. Nada, imagino. Não pedi desculpa nenhuma. Eu vou passar a palavra para você, tá? Autorizei Tá, aqui, caso você queira compartilhar alguma coisa com a gente. Lembrando que isso aqui é um bate-papo, fique super à vontade, né? tá. Peço para que a gente faça as perguntas ou considerações em momentos adequados, ou ao final. Também peço que todo mundo que possa mutar o microfone deixe só aberto na hora de fazer a pergunta, tá? Ou interagir com o convidado para a gente ter uma dinâmica bacana, tá? No mais, Cláudio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Te passo a palavra, Muito meu querido. obrigado. Muito obrigado, João. Satisfação imensa em estar aqui com tanta gente talentosa, né? Tem gente que eu admiro o trabalho, que me inspira. O Júnior é um desses caras que estão aqui, que eu admiro demais o serviço dele. E tem pessoas que eu estou conhecendo agora, mas muita gente que chegou depois da divulgação da mentoria. Sejam todos bem-vindos, tá? É recíproco, tá? É recíproca, na verdade, a admiração, João. Seu trabalho é maravilhoso. Eu até me senti lisonjeado quando tu me convidou para vir para cá, né? E é interessante ter esse feedback, que a gente se posiciona, a gente se lança, mas nem sempre a gente sabe que se está sendo bem aceito, se está sendo bem acolhido. E o que você me falou só confirma aquilo que a gente aponta com fé e rema, né? Que é o meu posicionamento, a maneira de usar as redes sociais, o meu Instagram, como a maneira de me posicionar. Agradecendo aqui o convite, vamos lá, que muita gente quer saber, né? Quem é esse careca, de onde é que ele veio, o que é que ele faz, e sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Eu me chamo Cláudio Galvão, eu sou designer gráfico, social media, eu atuo nessas duas áreas com mais ênfase em identidade visual do que social media. É o que eu mais gosto de fazer, na verdade, mas atuo nessas duas áreas. Eu moro na cidade de Caruaru, Pernambuco, Nordeste, mas daqui me conecto com pessoas do mundo inteiro, graças a Caruaru, velho. Deus. Alguém falou? Não, Acho que não, não. pode. Eu pensei que alguém tinha falado alguma coisa. É, E daqui me conecto com o mundo que não imaginava que o meu serviço de design, o meu estilo de design pudesse conquistar pessoas afora do Brasil e fora dele. E foram surpresas lindas que Deus foi me trazendo e as coisas foram acontecendo. Eu atuo de forma independente no mercado, usando as redes sociais como principal plataforma de divulgação. Tudo começou com o Instagram. Eu sou formado em design gráfico pela Universidade Federal de Pernambuco e atuo apenas há 4 anos, apesar de ser formado há 10. Quando eu concluí a faculdade, eu não me sentia apto nem seguro para enfrentar o mercado.
E por muito tempo eu procrastinei esse sonho. É por isso que vem aí a ideia do sonhador, né? A ideia de usar a palavra sonho. É o meu sonho e eu percebo que cada projeto me conecta com sonhadores diferentes. E quando eu decidi começar a empreender, foi num momento bem anti-pandemia, logo depois veio a pandemia, e foi no período em que, nessa época, eu trabalhava usando uma cadeira de balanço como meu escritório. Era um computador velho que eu tinha na época, que nem dava para usar o Photoshop, nem dava para usar o Illustrator direito, era aquilo que travava, era lento, mas eram as ferramentas que eu tinha. Então eu comecei com o que eu tinha e com muita fé para que aquilo pudesse acontecer. E com o tempo, o design começou a tomar tanto o meu tempo que eu abri mão daquela empresa que eu trabalhava em CLT para me dedicar totalmente ao design. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque primeiro eu me identifico totalmente com a área de comunicação, com a área de design, de criar, né, de imaginar. E apesar de relutar muito tempo, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu vivo totalmente de design, é minha profissão oficialmente. Recentemente saí da informalidade, estou com o CNPJ. Eu acho que tudo isso é importante para que a gente possa transmitir mais profissionalismo para as pessoas e principalmente honrar com os nossos compromissos, né, com a questão de pagar os nossos devidos impostos. Afinal de contas, é a nossa profissão e eu levo tudo isso muito a sério. E eu respiro design o dia todo. Eu passo mais de 12, 18, 20 horas aqui criando o dia todo. Às vezes chega a ser exaustivo, mas eu amo tanto isso que é meio que viciante. E fico aqui criando, 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 né? O start entre começar a viver design veio num período de férias lá da empresa que eu trabalhava, onde eu era supervisor. E nessa empresa eu sou grato à experiência que eu tive lá, mas foi onde me permitiu desenvolver a capacidade de liderar. Eu sempre fui um cara que gostei de comunicação, assim. Eu sempre gostei de palestra, de falar. Então, a ideia de me expressar não é um problema para mim, nunca foi. Na verdade, é falar pouco é o problema para mim. Ser objetivo, direto ao ponto. Às vezes eu falo demais. E eu comecei a perceber que essas eram as minhas potencialidades e comecei a investir nisso. Entanto que um dos diferenciais do meu serviço, não falo de estética, de estilo de design, mas é o atendimento. É onde a maioria das pessoas se conectam comigo, que às vezes o profissional, ele se preocupa em ser bom numa técnica, em ser bom em grid, em ser bom na identidade visual, em ser bom numa ferramenta, mas ele não desenvolve a capacidade de lidar com o público, de atender pessoas, de entender que ali tem um ser humano com sonhos, com projetos, com aflições, e você precisa conduzir aquilo para a situação não ser estressante. Então, eu acredito que tudo que eu vivi me proporcionou para esse momento. Todas as experiências que eu passei me trouxe para esse momento. Eu já vendi livros, já fui atendente de farmácia, já fui estagiário em banco, já fui supervisor, e todas essas profissões pelas quais eu passei me preparou para esse momento, para trabalhar com pessoas, para trabalhar ajudando as pessoas. Quando eu comecei, a presença aqui do meu gatinho, tá? Ele está aqui comigo sempre. É, esse momento de quando eu decidi começar, eu comecei com um propósito, tá? Que eu acho extremamente importante quando eu comecei. Eu percebi que os grandes empresários, eles têm condições de contratar um designer profissional que vai pagar 3 mil, 15 mil, 10 mil reais ou mais em projetos de design. Mas aquele cara da barraquinha de cachorro-quente, ou aquela dona Maria que está vendendo o picolé dela, dificilmente tem esse valor de investimento e essa percepção do quanto isso é importante. E quando eu surgi com essa visão. Eu quero levar um design profissional para essas pessoas. E eu comecei com esse intuito. Só que as coisas acabaram tomando uma projeção maior do que eu imaginei e acabei atingindo também empresários de grande porte, apesar de não ser essa a minha pretensão. Mas era um cuidado que eu tinha no início da minha carreira, era chegar nesse público-alvo, né? Nessas pessoas e proporcionar para elas uma experiência positiva com design, agregando valor, abrindo portas para elas saberem se posicionar, para elas saberem vender mais, fixar na mente do público-alvo e educando as pessoas,
né? E é nessa jornada que eu estou aqui todo dia. E é tão importante a questão do atendimento, que foi isso justamente o atendimento que me levou para projetos internacionais. Vale a pena salientar aqui que eu nunca investi em tráfego pago, nunca investi em patrocinados, além do Instagram. E o que me trouxe para esses projetos internacionais foi justamente a comunicação, foi justamente a conexão. Teve uma empreendedora que ela é brasileira e que ela mora nos Estados Unidos, ela é especialista em design de unhas, e ela conheceu meu serviço através das redes sociais, contratou meu serviço para criar a identidade visual dela, mas a troca de energia foi tão bacana, foi tão gostosa que a gente se tornou amigo. E ela disse, Cláudio, eu vou levar teu nome para onde eu for. E eu disse, leva lá. Mas eu não tinha pretensão nenhuma e nem esperava nada em troca. Eu achei que era algo que a gente diz às vezes da boca para fora, e ela honrou isso. E ela começou a indicar o meu serviço lá fora. E aí foram começando a surgir projetos internacionais para os Estados Unidos. Depois surgiu oportunidades que vieram pelo próprio Instagram para Portugal, para a Suíça, para Angola, para a Argentina. E todos projetos de identidade visuais. E também tem alguns projetos de social media que são para empreendedores, que eu tomo conta de algumas redes sociais de empreendedores brasileiros, mas que estão lá fora. E eu sou muito grato a Deus, porque tudo isso me permitiu viver com dignidade, conseguir honrar meus compromissos e, principalmente, executar aquilo que eu acredito fazer de melhor, que é me comunicar através de design e desenhar sonhos, tá? Eu uso esse slogan, tornar sonhos em marcas, porque eu percebi que cada pessoa que vinha através de mim, às vezes estava passando por momentos desafiadores, que precisava de uma virada de chave, estavam passando por momentos muito difíceis na vida e precisavam de um novo caminho e estavam apostando tudo ali naquela nova ficha, né? Então tinha uma responsabilidade muito grande. Não era só criar um logo, não era só criar uma identidade visual, mas é realizar o sonho de uma pessoa. E eu comecei a me posicionar até para que eu pudesse tornar única aquela experiência, que é uma preocupação que eu tenho desde o começo. O que é que eu posso fazer para que essa experiência em estar comigo seja única? Então, eu não aposto muito em mensagens automáticas do WhatsApp. Ela está lá, mas eu sempre vou entrar em contato, mandando meu áudio, mandando a minha voz, que é a minha porta de entrada, e gerar um relacionamento com o meu cliente, entender quais são as dores deles, quais as expectativas deles, entender quais são os desafios deles e a história deles, que é isso que eu trago como elemento-chave para o conceito dos projetos, que a gente vai falar mais à frente daqui a pouco, né? Então, os meus projetos hoje, eles já chegaram em vários estados aqui, tanto de Pernambuco, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vários outros projetos. Chegou até no Amazonas, que eu tive a honra de fazer uns projetos para empreendedores seringueiros lá do Amazonas há algum tempo atrás. Mas eu não me vanglorio sobre onde ele vai chegar. E, na verdade, eu quero executar aquilo com que eu faço com respeito às pessoas. Só me surpreende porque, geralmente, sinceramente, na verdade, eu não tinha essa pretensão. Eu só queria fazer e que Deus me trouxe as oportunidades e fui honrando e gerando conexões lindas com pessoas que estão aqui, profissionais que eu admiro muito. O Instagram me proporcionou muito conexão com profissionais da minha área e que viraram amigos. O Júnior já me salvou várias vezes aí de perrengues, de dúvidas, e o que eu recorro. Então, eu estou em constante aprendizado, não me sinto que já sei tudo, já aprendi tudo. Eu estou aprendendo todo dia, vou aprender muitos com vocês, tá? E a gente vai trocando figurinha e vai aprendendo. Eu acredito muito no sistema colaborativo, muito mais do que competitivo. O João, ele falou que eu recentemente mudei a minha identidade visual. E só para quem não conhecia, o meu Instagram, eles tinham uns tons de rosa choque, verde limão, era cores bem impactantes, modernas, extravagantes. Nessa fase, eu estava mais preocupado com o que eu queria que as pessoas achassem de mim. E depois de uma viagem, no final de semana, na natureza, eu tive um momento de introspecção, de caiu a ficha, que pare de tentar ser outra pessoa e comece a ser você de verdade. Olhe para o que você gosta, abrace a sua sensibilidade e tenha coragem de expor isso. E aí a chave guinou. Eu não tinha pretensão nenhuma de mudar a identidade visual, de mudar cores, de mudar. Não.
Mas depois dessa viagem eu precisava fazer isso e também isso influenciou no meu processo criativo. Eu percebo que quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu paro de olhar para o serviço dos outros, me comparar com outros, ou ter referências dos outros, mais eu acabo me desenvolvendo. Claro que o projeto do Júnior, como o projeto do João, como o projeto do Lucas, vai me inspirar e vai trazer ótimas oportunidades de aprendizado. Mas eu parei de querer ser a referência. Eu parei de querer ser o topado do Instagram, do mundo design. Por um tempo eu tinha essa pretensão e parei, eu me desliguei disso. Espera ainda, qual é o meu propósito? É servir pessoas. E então vamos servir pessoa com maestria e vamos olhar para dentro de si. Por isso mudei o posicionamento, onde ele vem com cores de tons terrosos, uma cor mais amarelada, mais acolhedora, onde eu olho com a sensibilidade. Quem sempre foi o meu ponto forte. E sempre vai ser o meu ponto forte é a sensibilidade. Só para vocês terem uma ideia, recentemente eu entreguei um projeto de uma loja de moda aqui da cidade de Toritama, Pernambuco. O nome da loja é Romana. E a dona da loja, né, que estava conversando comigo desenvolvendo o projeto, ela desenvolveu crise de ansiedade durante o processo criativo. Porque toda a ideia que eu mandava para ela, ela não achava suficiente e aquilo foi tomando conta dela. Mas eu percebia que não era um problema do design, era a insegurança dela em mostrar para as outras pessoas que aquilo era importante, que tinha que ser o melhor. E eu não teria conseguido concluir esse projeto se eu não tivesse sido humano, que foi, ainda, bora deixar o projeto aqui de lado e bora conversar um pouquinho. Eu quero entender o que é que está acontecendo e a gente virou amigo. Ela desabafou, ela passou ali os seus perrengues, ela mostrou ali suas inseguranças, porque eu percebia que o logo estava pronto desde a primeira ideia, e nós fizemos várias. Mas, graças a Deus, chegamos a um resultado que eu também amei, e que ela também amou, e que a gente concluiu. Então, é extremamente importante também a gente estar apto ao humano. Então, eu vejo muito aí na rede social, pessoas querendo ser boas em técnicas e em ferramentas, mas eu sinto muita falta de pessoas querendo ser boas em saber atender gente, em saber lidar com sonhos. E é aí onde o careca entra, que não, que tá, a carequinha tá aqui na toquinha, né? Mas é aí que o careca entra, para proporcionar para as pessoas essa experiência em ter sensibilidade para os projetos. É aí que entra o diferencial dos meus projetos. Eu busco a emoção, eu busco a história de cada sonhador. Para vocês terem uma ideia, ano passado, ou foi ano retrasado, eu fiz uma identidade visual de uma confeiteira que ela estava saindo de um relacionamento abusivo. E ela compartilhou comigo que o sonho dela era fazer confeitaria, mas o marido não apoiava. E ela disse que deu o primeiro passo na Páscoa, no período da Páscoa, daquele ano. Foi quando ela me procurou para criar a identidade visual dela. E eu fui fazendo pesquisa sobre referência de Páscoa, que o ovo é sinal de nascimento. E eu percebia que ela estava nascendo de novo com aquele projeto. Quando eu trouxe esse elemento para a construção do logo, que foi inspirado no formato de ovo, gerando um símbolo geométrico, mas trazendo aí da história dela para a marca, ela chorou horrores e aprovou de primeira. Então eu fui percebendo que as pessoas querem um projeto estético, bonito, moderno, etc e tal, mas elas também têm uma história por trás. E é isso que eu busco, claro, não é todo projeto que dá, não. Tem projeto que tem que ser mais técnico mesmo, que o cara é mais frio, que responde só o briefing e não quer um relacionamento. Mas aqueles que se permitem, eu me jogo. E eu quero abraçar, eu visto a camisa e entrego o melhor que eu posso. Nem sempre eles amam, mas eu sei que eu estou com a consciência tranquila, que eu estou entregando o melhor para as pessoas, tá? O meu processo criativo, atualmente, ele é dividido em 4 etapas, porque foi por isso que o João me trouxe para cá, porque ele descobriu, né, a minha maneira de apresentar meus projetos, né? Então essa é a cereja do bolo aqui da nossa mentoria. Vamos logo a ela, porque quem não quiser ficar puro, para que a gente possa continuar. Eu precisei organizar a minha metodologia, e essa metodologia eu não aprendi em faculdade, não. Faculdade eu aprendi os fundamentos do design, o que era identidade visual, aprendi a desenhar sem régua, essas coisinhas que na prática nem uso tanto, a não ser os fundamentos do design. Mas na prática, na experiência enquanto empreendedor, eu precisava de uma metodologia, né?
E eu criei a minha metodologia dos sonhos que eu apresento aos meus clientes. E sempre que eles chegam até mim, que eu mando a proposta comercial, eu explico para eles, ó, o teu projeto vai passar por etapas. E eu educo o meu cliente para ele saber que aquele projeto dele vai ser desenhado e desenvolvido com atenção, com cuidado, que quando ele por capricho, eu não gostei disso, eu quero que mude isso, ele entender que isso muda o conceito, que isso muda a ideia, que talvez esse é um capricho dele, que no final vai ferrar o design dele. Eu deixo ele bem à vontade nesse dó. Se tu quiser, a gente vai fazer porque tu tá me pagando. Mas eu, enquanto profissional, eu preciso me posicionar, tá? Ó, isso aqui funciona, isso não funciona, e a gente vai lapidando e geralmente funciona muito bem. Essa metodologia eu começo num período de análise, onde eu estudo o briefing, entendo a história dele, colho o máximo de dados, peço para ele mandar prints do que ele viu na internet, do que ele acha legal. A gente não copia ideia de ninguém, mas eu quero entender o imaginário daquela pessoa. Eu percebi que quando eu começo a conhecer, digamos que eu vou fazer um projeto aqui para o João. Quando eu começo a conhecer João, a história de João, a vida de João, a família de João, os gostos de João, a música que João gosta de escutar, os lugares que João gosta de ir, eu entendo o universo de João. É ele que vai aprovar o projeto. Então, se eu não entender a estética dele, ele não vai aprovar. Porque uma coisa que eu entendi, eles dizem que não tem ideia nenhuma, mas eles têm. Só que eles não sabem se expressar. Tá no imaginário, tá no subconsciente. Eles já viram um monte de marcas por aí, eles imaginam alguma coisa para as marcas deles. Então, cabe a gente ser cirúrgico nesse sentido e usar nossas aptidões para descobrir. É meio que uma mágica, né? Ah, entendi. Essa estética é interessante. Isso eu reduzi muitas alterações nos meus projetos. Atualmente, a maioria dos projetos que precisam ser refeitos são ajustes mínimos, mas isso mudou. Não que seja um problema refazer. A da Romana, como eu expliquei para vocês, eu precisei mudar várias vezes. Não que seja um problema, mas eu quero entender o conceito, ou na verdade o universo do meu sonhador, da minha sonhadora, para trazer esse projeto com personalidade. Até porque, pessoal, quantas marcas existem no mercado hoje, né? Milhares, acho que até é impossível a gente saber quantas. E o que é que essa marca vai lhe trazer de original, se não for a história daquela pessoa que está por trás, que é única, né? Então, símbolos modernos, minimalistas, flat design, isso existe aí de mói. E eu amo. Eu amo minimalismo e eu amo o trabalho conceitual, mas eu busco, além disso, trazer significado, senão fica frio, senão fica mais um projeto bonito no Behance e só. E eu gosto de proporcionar ali um impacto na vida das pessoas. Depois dessa fase da análise, eu vou para a fase do esboço, onde eu vou sugerir paletas de cor ali para eles, estilos de fontes, que estão coerentes com o propósito da marca dele, né? Tua marca quer significar o que no mundo? O que é que tu quer traduzir? E eu vou sugerir paletas que vão combinar com aquele estilo, que vão transmitir aqueles valores por uma perspectiva psicológica, a psicologia das formas, a psicologia das cores entra aí, e ele vai aprovar já a fonte que ele gostou, a letra que ele gostou, a paleta de cor que ele gostou, e eu vou para a fase 3, que é a fase do protótipo, onde eu desenho o logo propriamente dito e apresento para ele, tá? Quando ele aprova aí, se precisar de ajustes, entra nessa fase do protótipo. Porque eu só vou para a fase final de Photoshop, de Illustrator, de mockups, de apresentação, sabendo que aquele logo não vai estar modificado. Porque eu precisava poupar tempo. Antes eu não fazia assim. Eu fazia tudo para surpreender ele. Eu achava que bastava mostrar o projeto com mockups em 3D, que ele ia babar e estava aprovado. Não. Vários projetos lindos, com mockups lindos, foram reprovados. E por que foram reprovados? Porque não tinham essa metodologia de conexão, de entender o universo dele, o sonho dele. Eu já escutei de cliente dizer: ficou lindo, mas não parece a minha loja. É como se eu tivesse criado uma coisa, tipo, era uma loja de joias, eu me lembro, ela é de Minas Gerais, essa cliente. Essa está parecendo a Romanel, tá muito rico, não é minha loja. E aí, para não perder esse tempo, porque depois todos aqueles mockups estavam perdidos, não dava mais para refazer, um trabalho era retrabalho, então eu só vou para a fase final sabendo que ele não vai mudar. E se mudar, é um ajuste ou outro que não vai me fazer perder tempo. Porque eu atuo, esqueci, nem disse isso para vocês, eu trabalho sozinho, tá? Então, eu não tenho uma equipe, não é um estúdio de design, é Cláudio Design é que faz tudo. Então, sou eu que atendo o WhatsApp, sou eu que faço o financeiro. Eu tenho só uma contadora, que é a minha amiga parceira, que faz essa parte dos impostos, tem que ser pago e etc e tal.
mas que entrou nesse momento de formalização, mas o restante é comigo. Então eu preciso gerenciar o meu tempo para, inclusive é por isso que eu nem posto tanto na minha rede social, por questão de tempo mesmo, por o tempo ser curto para fazer tanta coisa. Mas aí depois dessa parte eu vou para a fase final, que é para apresentação, que eu chamo de experiência visual. E a grande cereja do bolo que eu vou compartilhar com vocês dessa experiência visual é que eu não gosto de reunião. Eu não gosto de ficar 2 horas falando com o cliente ali, que ele podia resumir no áudio de 10 minutos, eu ia ganhar tempo, tá? Eu não gosto. Mas quando é necessário, eu entro em campo. Dizendo que eu não estou aqui obrigado, não, né? Para mim, isso aqui não é uma reunião, não. Estou falando aquela reunião com o cliente, que ele vai conversar 3 horas. Eu tinha tanta coisa para fazer. Não quero parecer insensível, mas às vezes você poderia ter mandado isso no áudio, eu ia conseguir resolver, ia ser mais rápido. Então, eu não faço aquela apresentação é, formal que vocês estão acostumados e que eu vejo, que eu acompanho as histórias, muitos de vocês fazem, de marcar um horário com o cliente, fazer uma call com ele e apresentar o projeto. Eu não faço isso. A minha forma de apresentar, que eles chamam até de audiocast, eu preparo uma experiência para eles. E como é essa experiência? O projeto está lindo lá no Behance, e vou explicar porque já está no Behance, e eu mando esse link do Behance para ele. Por que é que eu faço isso? Eu não consegui atualizar meu portfólio e eu acredito que muitos designers aqui já passaram, passam ainda de não conseguir atualizar. Por quê? A gente faz uma apresentação linda para o nosso cliente, mas a gente não tem o tempo para preparar nosso portfólio. Aí chega uma oportunidade maravilhosa, mas eu não consigo agarrar ela porque ele me manda teu portfólio e ele não está atualizado. Então, como é que eu podia resolver isso? Rapaz, e se o mesmo arquivo que eu mando para o meu cliente é o arquivo que vai estar no meu Behance? Eu tiro talvez alguns slides que não vão fazer diferença, porque talvez mais técnica precisa ter para o meu cliente entender algumas coisas, e eu tô lá o portfólio bonitinho, de forma simplificada, bonita, que eu já atualizo meu portfólio de uma vez. Foi aí que meu portfólio começou a andar. E foi aí que eu gerei essa metodologia. E foi aí que eu gerei essa apresentação. Então, eu coloco ele já lá no Behance, e mando para o meu cliente. Até porque quem está no Behance são profissionais como eu. Não vai ter nenhum problema para o meu cliente. A não ser que ele faça uma ressalva de que ninguém pode ver. Eu também não sou antiético, não. Se ele pede um total sigilo, que isso não fuja, então, obviamente, eu não vou fazer isso. Mas até hoje isso nunca aconteceu. Quando acontece do projeto ele ser modificado, né, que às vezes tem um ajuste, mesmo nessa fase final, que raramente acontece porque eu não já passei da fase do protótipo, então não vai mudar nada. Mas quando ocorre, mesmo assim, isso pode acontecer, aí eu vou lá e apago, faço aquela mudança e substituo. Mas eu não perdi muito tempo, tá? Então é assim que eu ganho tempo. E a minha apresentação é: eu coloco uma música tocando de fundo. Geralmente eu vou lá nas frequências de abundância e prosperidade, que eu sou um cara místico também. Eu acredito na espiritualidade também. Eu acredito muito aí nos astros, na astrologia. Eu acredito muito em vida, Deus, planetas. Eu acredito muito nisso. Coloca aquela música tranquilinha para já criar ali um ambiente e gravo meu áudio. Uso minha aptidão, meu potencial, que é a comunicação, para emocionar aquela pessoa com áudio. Não estrategicamente para sempre ter sim, porque nem sempre tem sim, mas para ser verdadeiro. E mando para ele o áudio explicando o que eu ia explicar para ele numa reunião. E eu consigo me concentrar bem mais no áudio do que numa reunião com ele, porque eu sou um cara que se distrai muito rápido. Então, talvez numa reunião aqui com você, para poder estar aqui com vocês, eu precisei fazer várias anotações aqui para ir direto ao ponto. Senão eu ia arrodear, arrodear e depois eu não ia falar nada. Então, assim eu consigo me concentrar. Eu digo o que eu quero dizer, mando para o cara, depois eu mando o link e espero o feedback dele. Aprovado, finalizar os arquivos, ele realizar o pagamento e mandar para ele o projeto e vamos para o próximo. E é assim que tem acontecido, né? Quando o João ficou sabendo disso, ele achou bem diferente do que normalmente ele está acostumado a ver e me trouxe para cá para compartilhar essas ideias. Sintam-se à vontade de reproduzir, respeitando a individualidade de todos vocês, se for ajudar vocês, se caber dentro dos propósitos do posicionamento de vocês, mas foi isso que me ajudou, porque eu estava entrando numa pilha nervosa de não consigo atualizar meu Instagram,
não consigo atualizar meu portfólio, sozinho tomando conta de tudo aqui, como é que eu vou conseguir mostrar o meu serviço? Espera aí. Então foi isso que eu fiz e graças a Deus flui super bem, o portfólio está lá atualizado e graças a Deus tem ajudado bastante as pessoas a se conectarem, a gostarem do meu serviço e etc e tal, tá? Então, esse é o elemento chave dessa nossa mentoria aqui, que é a minha metodologia, né? É dessa maneira que eu apresento ali os projetos para o meu cliente, tá? Eu só não compartilho os links com amigos, com grupo. Eu só mando aqui no nosso grupo, que às vezes eu venho para o nosso grupo e mando os links, só quando o cliente ele viu, quando ele aprovou. Até porque eu não quero que chegue para ele com nenhum comentário de um colega, porque ele vai entender que eu já apresentei outras pessoas. Então, para não gerar nenhum mal-estar, né? Eu mando, o link está lá no Behance, as pessoas não têm muito o intuito de comentar no Behance, a não ser quando tem um vínculo com você, e eu mando para ele. Depois que ele está aprovado, que está ok, aí eu mando para os meus colegas, aí eu mando para os amigos que já está aprovado, que vai ter comentário, que não vai ter nenhum ajuste, e aí evita qualquer tipo de dor de cabeça, tá? Então, o elemento chave para os meus projetos é a emoção. É me dedicar a entender o outro e trazer a história do outro para os projetos. Eu gosto de trazer um trabalho, agora falando sobre meu estilo de design. Os meus projetos de identidade visual, eles são direcionados por uma estética minimalista, geométrica e conceitual. Então, sempre ou quase sempre, quando os projetos me permitem, quando os meus sonhadores também me permitem, que nem toda ideia que a gente tem ela é aceita, eu gosto de sempre trazer significados, conceitos, e eu me inspiro em tudo, tá? Em cultura, em cinema, em história, em lugares, em países e etc. Na minha cidade natal, que eu sou natural da cidade de Pesqueira, Pernambuco, mas moro há 10 anos aqui em Caruaru, a capital do forró, lá tem um cara que ele é apaixonado por carros e ele quis abrir um empreendimento de cachorro-quente. A lanchonete dele focada em cachorro-quente, né? O hot dog dele. Garage Hot Dog é o nome do empreendimento. E foi um desafio imenso juntar esses dois universos, carros e cachorro-quente. E eu adorei isso. Aí eu fui pesquisar sobre a história dos carros no Brasil, descobri que foi na década de 70 que o automóvel chegou no Brasil, disse, já tem uma ideia aqui. Vamos trazer uma estética para a tua lanchonete baseada na estética dos anos 70 e trazendo os carros vintage, já que você é apreciador de carros, ele adorou e o projeto ficou maravilhoso, muito bacana, fez o maior sucesso, tá lá o empreendimento, fez 4 anos, graças a Deus que vem acontecendo. E é dessa maneira que eu venho trazendo os projetos, sempre buscando ali um conceito. Tipo, a romana, apesar da palavra óbvia fazer menção a Roma, ela não tinha pensado nisso, disse, do que vamos buscar a estética de Roma para cá, ela não tinha parado para pensar nisso. E a gente fez um projeto maravilhoso de moda, de loja de moda, moda feminina, elegante, sofisticada. Ela está dentro dos moldes tradicionais, o que eu diria, mas eu já tive a oportunidade também de fazer projeto maravilhoso para fora da caixinha, que é nesses projetos fora da caixinha que eu gamo. Quando chega uma ideia maluca, uma pessoa bem ousada, eu adoro esse tipo de sonhador. Teve um projeto da Gaia, que é moda plus size, em que ela queria trazer, quebrar padrão e a gente se inspirou na brasilidade, desculpa, nessa diversidade aí do nosso país e foi maravilhoso desenvolver esse projeto. E é dessa maneira que eu venho me inspirando e criando os meus projetos, tá? Sobre a questão do Behance, eu nunca tive nenhum problema em relação a disponibilizar o projeto lá, tá? Eu uso ele como portfólio mesmo, não é nem como uma rede social de destaque, que eu quero me destacar, uma rede social que me traz clientes e que eu vendo mesmo é o Instagram. Apesar de ter conta no Facebook, no LinkedIn, no Behance, eu tô lá, mas a que me rende, que sempre traz sonhadores, que sempre as pessoas comentam e tal, é o Instagram. Então, tudo começou com o Instagram. Foi a minha principal rede social e continua sendo, divulgando meu serviço, rompendo barreiras e proporcionando essa experiência que é levar design profissional
para os meus sonhadores e gerando conexão, que é o mais interessante, tá? A Raíssa disse aqui, me ensina a ter cliente pelo Behance, mas eu não tive cliente então pelo Behance. Eu não sei te ensinar, mas quando eu aprender eu digo. É, Cláudio, Oi, quero fazer umas colocações aqui antes de você abrir para perguntas, tá? tá. Primeiro, eu acho que Cláudio nos traz um ponto muito importante, e eu acho que realmente, como ele me diz, é o diferencial dele, não só dele, mas eu acho que deve ser o de todo mundo, que é o atendimento, né? Nós vendemos marcas a pessoas, né? Então, é muito importante essa conexão. Lógico que existem no mundo vários tipos de pessoas. Não existe o cliente ideal. Existem vários tipos de situações. Só que eu gosto muito quando ele fala que o diferencial dele é o atendimento, porque o atendimento é o que move toda a engrenagem. E eu vou falar uma coisa que pode parecer meia louca, mas vocês vão entender porque é para ilustrar. Se eu tenho uma marca ruim e um atendimento maravilhoso, eu consigo emplacar a marca ruim. Se eu tenho uma marca boa e um péssimo atendimento, você não consegue emplacar o projeto. Então, assim, eu acho que esse ensinamento que Cláudio nos traz do atendimento é uma coisa que a gente vem comentando muito em vários encontros, né? E precisamos estar muito atentos, né? A como a gente abraça ao cliente, né? Repare que Cláudio nos traz aqui como ele humaniza o atendimento. O processo dele todo é muito interessante porque ele entra na cabeça do cliente, né? E passa e traz assim uma empatia muito grande, né? Ele passa a vivenciar aquele trabalho não apenas de um aspecto técnico, né? Mas sim de entender que o cliente busca nele é a materialização de um sonho, né? Isso é muito importante. Isso é muito bacana. Eu acho, Cláudio, que esse ponto aí é o fator determinante do seu sucesso e do grande profissional que você vai chegar ainda a ser, né? Mesmo assim, já o sendo, tá? Mas é Grandioso. muito importante, Cláudio, trazer esse ponto aqui para nós e como a andança dele pela vida, né? Deu bagagem para que ele possa entender e ter esse diferencial, que eu digo a vocês, atender bem é um talento. É difícil atender bem. Falar bem, atender bem, envolver o cliente, deixar aquele cliente, né, seguro de que ele vai te encontrar em você o que realmente, né, ele busca. E é muito interessante quando ele coloca a cliente dele que teve um processo de ansiedade no momento, quando ele diz, bom, eu preciso deixar um pouco o design de lado, entender essa pessoa que me contrata. Só assim eu vou conseguir finalizar o projeto dela. Então isso é muito inteligente. É trabalhoso. Mas, como o Cláudio falou, é um propósito. Você pode se propor ou não, né? Isso é muito legal, tá? Esse é meu primeiro apontamento. Segundo apontamento, Cláudio, é falar que você mora numa cidade maravilhosa. Você mora num Eu berço do... amo aqui. A Feira de Caruaru é tudo que há de design no planeta, tá? Verdade, A Isa. rica do mundo está aí em Caruaru. Tá? Então, tudo Verdade. isso lhe dá uma bagagem visual para exercer o seu trabalho. E eu acho que vai muito mais além do minimalismo, mas sim de uma coisa em raiz, né? Assim como você traz a sua raiz no seu falar, né? Eu acho que você deve beber mais dessa fonte. Eu sendo você iria todo final de semana na feira de Caruaru, tá? Outra Gratidão coisa aí pelo toque, João. Nem vou outra, tanto lá. mais vá, é muito importante. É um privilégio você ter a manifestação cultural de Caruaru aí. É, Outro, eu outro, concordo. outro ponto bacana que Cláudio nos traz é como ele apresenta o cliente, né? Eu acho muito bacana e interessante que ele dedica esse tempo a fazer o áudio, como é que você chamou? O O audiocast. meu audiocast, porque não é Audiocast. curto, né? É. Achei maravilhoso isso. Cláudio, repare, eu tô numa linha totalmente contrária à sua, tá?
Uhum. Eu já não tenho mais essa paciência nem empatia de querer surpreender o cliente, tá? Mas isso a gente pode se aprofundar num tempo maior em outra conversa para não roubar Tá. né, ao propósito desse nosso encontro, tá? Acho muito inteligente quando o Cláudio coloca para nós que ele apresenta a marca já na construção do portfólio dele. Repara uma coisa, eu não sou a maior referência em metodologia, porque eu sou um cara que não gosta de metodologia, mas é muito importante, e isso é muito bacana, você se preparar e organizar o seu processo de trabalho para obter, né, além, não tão só o resultado esperado, mas como uma rapidez na sua entrega e na sua forma de atender, né? Então, você pode perder, Cláudio, no meu entendimento, ele se dedica um pouco mais ao humano, ao entender, e ele reduz, né, esse contato na hora da entrega, né? Quando ele diz, não, eu não gosto de reunião, eu prefiro enviar. Super válido, né? É, Então, assim, esse foi lógico, além eu digo que eu trouxe o Cláudio aqui para falar para a gente, não só pela metodologia, mas quando eu comecei a me conectar com ele pelo Instagram e vi ele falando, né? Falei, porra, esse cara tem um processo diferente de se conectar. Por mais que você me diga agora, não, o Cláudio, dali, quando fala, é um personagem, não importa. Ele criou um tom de voz para ele, as pessoas se conectam com isso, né? E ele criou um tom de voz muito inteligente quando ele afirma para a gente que diz, não, o empreendedor é um sonhador. Ele está depositando em nossas mãos, né, a esperança que ele tem. É aquele tudo que ele tem nesse momento para abrir o negócio dele, né? Então, Verdade. assim, quando ele fala que tem clientes que entendem isso, né, e sabem a importância, a gente debate muito isso aqui, o que é a importância da identidade visual, como isso vai agregar no negócio dele, né? Então, todo esse processo faz parte de um atendimento, né, de uma conexão. Então, assim, eu não podia esperar menos, Cláudio, da conversa, tá? Eu só vou pontuar essa Obrigado, vez. João. Eu vou abrir a pergunta. Tem muita gente curiosa, né, para saber e para debater a metodologia, né? Eu acho Tranquilo. muito assertiva. Agradeço muito quando você explana para nós que podemos fazer uso, caso se encaixe. Isso é muito generoso. Isso é o que a gente espera, né? Em encontros como esse. A generosidade entre colegas, em você poder, poxa, se te serve, eu lhe estendo a mão, não vai me prejudicar. Eu vou ser Cláudio. Verdade. Eu sou Cláudio. Você não vai ter minha careca. Careca é minha. É isso? É isso aí. É Beleza? isso Então aí. vamos lá, vamos abrir para as perguntas aí. Rafa, manda aí. Ô, João, antes de tu abrir para as perguntas, eu só gostaria de fazer uma consideração, que você falou num ponto muito importante que me abriu um parênteses aqui. Eu acho que o que torna eu posso me dar ao luxo de abrir mão da reunião é justamente essa entrega e esse comprometimento com o humano que você falou que já não está tão assim, porque eu já gerei um relacionamento, entende? Eu já conversei bastante com ele, a gente já trocou bastante É ideia, a uma gente já gerou uma situação conexão. compensatória. Você investiu Isso. mais Aí no aqui, o que te final eu permite? posso fazer uma apresentação mais fria, digamos assim, que não é fria, mas assim, mais dinâmica, mais rápida, sem ter esse contato humano, e não vai prejudicar o meu atendimento. Mas se você é um cara que, tipo, não consegue fazer isso, então não abra mão da apresentação de uma call com o seu cliente, porque esse contato humano, ele é muito importante. Eu Eu te gostaria falo, de trazer esse parênteses aqui, porque quando você falou isso, me veio à tona. ótimo parênteses. Eu quero que vocês tenham em conta, quando eu falo eu não estou para isso, porque repare, eu já tenho 30 anos em conexão. Então, assim, a gente fica cansado, né? Quem tem um pouquinho mais de estrada aqui, está um pouco cansado de tantas vivências, né? Então, assim, um cliente ou outro você se surpreende. Mas isso não quer dizer em nada, e aí vai meu parênteses, com a qualidade da sua entrega, tá? São coisas Uhum, totalmente diferentes, tá? Aqui a gente uhum, está tá. um grupo de colegas, o que eu estou fazendo, explanando para vocês, é uma abertura minha pessoal, que eu não tenho mais, não Tá. estou mais com saco, tá bom? Para isso. Vamos lá, Rafa, manda a pergunta aí para o nosso convidado, por favor. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Me ouvem, né? Peraí, só um Tô Sim, instante. tranquilo. sim, Rafael, tá tranquilo. Prazer, Cláudio, te conhecer, né? Me acompanhar aí pelo grupo.
Me chamou a atenção um Prazer, pouco no Rafa. início aí que você estava comentando, né, que só queria, né, fazer o seu trabalho ali, que você gosta, né, tem essa ligação, a questão do público também, você queria atender o pequeno negócio, e mais que de repente, né, acabou as portas se abriram para outros projetos também, de proporção maior. E eu queria saber mais seu lado, então, empreendedor da coisa aí, né? Se você teve muita dificuldade também, né, nessa consolidação de sonho e propósito e transformar isso num negócio, né? Se teve como que foi esse processo para você, né? Porque a gente passa por isso, né? A gente só quer fazer É. nosso trabalho aqui, abrir o Photoshop ali, ou Illustrator, enfim, fazendo nossas coisas, mas depois a gente vai vendo essas preocupações. Como é que foi esse processo para você? Ó, Rafael, seja bem-vindo, tá uma honra estar conhecendo você assim, né, cara a cara, conheço lá do grupo, da Zona Norte para o mundo, eu adorei isso. E vamos lá. Rafael, eu seria muito pretensioso se eu dissesse que eu resolvi. Eu prefiro dizer que eu estou resolvendo, porque eu estou em constante aprendizado, tá? Mas eu errei muito, cara. Não existiu outro caminho, não. Eu não fui para Sebrae, eu não fui em curso, eu não comprei curso de ninguém, não. Eu aprendi na tora, aprendendo errando, dizendo, meu Deus, isso não funciona, isso funciona. E fui lá. Até porque, como eu comecei, cara, eu comecei com vontade. Quando você tem um sonho, você usa o que você tem. Então eu comecei na cadeira de balanço, cara. Então o cara que começou na cadeira de balanço vai entender o que é empreendedorismo. Eu não entendi o que essa cadeira queria me dizer na faculdade, que a gente pagou isso lá. Mas aí eu comecei, quando as coisas foram andando, para tu ter uma ideia, e nessa casa que eu tô hoje, graças a Deus eu consegui mobiliá-la com o design, com o meu serviço, com minha profissão. E isso só foi possível depois que começou a ganhar uma grande projeção. E foi aí, peraí, eu preciso organizar a coisa. Eu preciso ter uma metodologia. Aí eu fui estudar, aí eu fui pesquisar como é que eu posso agregar valor, né? Como é que eu posso apresentar melhor ao meu cliente? Eu posso trazer uma proposta comercial. E o que me fez realmente abrir os olhos foi a troca de conexão. Isso que o João está fazendo, de ter um grupo com vários profissionais, assim, porque eu percebo que muitos designers são muito presos na sua caixinha, porque eu também, por muito tempo, e eu acho que ainda sou preso na minha caixinha, não interajo tanto quanto eu queria, por questão de tempo, por questão de várias coisas. Mas essa troca é muito importante. Sim, eu apresentar, para tu ter uma ideia, eu errei muito. Eu começava apresentando meu cliente como se fosse um menu de lanchonete, que eu queria um orçamento e eu mandava aquela imagem pré-tabelada, logo tanto, 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 parecia que uma lanchonete, mas eu não tinha essa percepção, né? Eu estava fazendo o que eu podia com o que eu tinha. E aí depois eu disse, rapaz, eu preciso agregar valor. Até porque eu não sabia precificar, Rafa. Eu comecei com eu acho que um dos grandes inimigos do empreendedor é insegurança. A gente tem potencial de sobra, a gente é criativo de sobra, mas a gente fica escutando essas vozes da nossa cabeça e se ferra por isso. Porque eu não sabia, eu ficava dizendo, meu Deus, alguém vai pagar R$ 50? Eu comecei cobrando R$ 50 no logo, você acredita nisso? E eu não tenho vergonha de dizer. Porque eu achava que isso era muito. Para tu ter uma ideia, Quem no dia que nunca? eu fui no caixa eletrônico e eu saquei R$ 400, era só isso. Não era mais do que isso. Mas era do meu serviço da cadeira de balanço. Cara, eu chorei quando eu vi aquele dinheiro. Você acredita? Porque para mim, meu Deus do céu, eu consigo juntar R$ 400. Hoje eu fico dizendo, meu Deus, era só. Sim, mas era para mim era muita coisa e continua sendo muita coisa. Tá? Porque era fruto do meu suor, das minhas madrugadas, de dor de cabeça, do programa travou, eu vou ter que fazer tudo de novo, e vamos que vamos e tal. Mas eu errei muito, e foram os erros que me trouxeram até aqui. Mas eu não me acomodei com eles. Eu sabia que poderia ser melhor, e eu fui buscando formas melhores de fazer aquilo. E em todos os sentidos. Precificar. Para tu ter uma ideia, quem me ajudou a precificar foi uma cliente amiga, que ela é aqui do bairro, mas ela trabalha com marketing digital. E ela, eu tô querendo um orçamento para fazer minha identidade visual. Gostei muito do teu serviço. Mandei para ela o meu menu da lanchonete, né?
E aí ela disse, rapaz, tá barato. Minha cliente me educou, né? Isso lá atrás, né? Assim, e ela é amiga minha, né? O Yara é o nome dela, posso dizer, porque ela é maravilhosa e não vai ter nenhum problema quanto a isso. E é verdade. Meu Deus, por que isso está barato? E ela me abriu os olhos. Cláudia, eu fiz uma pesquisa com vários profissionais aqui. E, meu querido, com todo o respeito aos outros profissionais, porque eu não acredito que ninguém é melhor do que ninguém, porque cada um tem o seu estilo. Mas alguns que eu não entendi a entrega que tu dá. Não tive com esses outros caras, não. E olha quanto eles estão cobrando. E foi aí que, plim, plim, insegurança. Então foi aí que eu disse, ó, bora se embora. Bora precificar direito. Aí eu fui pesquisar o YouTube e tem vários conteúdos maravilhosos. Fui estudar como precificar, o que eu tinha que considerar. Aí eu fui e também estudar o que é empreendedor, como é ser empreendedor, o que é que eu tenho que entender, o que é. E aí foi com isso que eu fui aprimorando e cheguei aqui ao ponto de hoje conseguir ter o CNPJ, tá pagando meus impostos, tá conseguindo precificar. E hoje eu consigo aumentar o preço do meu serviço sem medo. Que no começo não, viu, meu querido? Eu passei anos. Eu disse, meu Deus, se eu aumentar 10 centavos, ninguém. Mas eu comecei a entender que existe cliente para todo mundo. Você não é para todo mundo. Você é para aquela pessoa que entende o valor do seu serviço. E às vezes o cara vai te pagar pouco. Não, eu não coloco o preço. Não, eu falo sobre valor, mas ele vai te pagar pouco e vai te dar muita dor de cabeça sobre ajustes, o tempo que tu vai gastar refazendo, sabe? Às vezes eu percebo que o cliente ele não está apto a entender a tua sensibilidade. Aí você tem que se preservar também nesse sentido, tem que ter um equilíbrio ali. Para tu ter uma ideia, eu fiz um projeto para um cara, eu me arrisquei em criar estampas com lettering para uma camisaria. Eu nunca tinha feito isso. Eu sou um cara louco que de vez em quando eu vou para umas coisinhas assim que eu nunca fiz. Eu fiz até rótulo de shampoo já, assim. E, meu Deus, será que eu. Vai embora, se der errado, Deus, né? Mas eu vou tentar, eu vou descobrir. E aí, o cara pediu 3 estampas. Só que aí eu não consegui entregar no prazo hábil. Claro, sempre me justificando e sinalizando, mas eu sabia que o cara já estava chateado porque passou alguns dias. Para tentar compensar isso, eu fiz 6 estampas. E eu presenteei a ele mais 3, para tentar compensar isso, para não ficar uma experiência negativa. Tu acredita que o cara pediu um ajuste da que eu dei para ele? Meu Deus, isso é um presente, moço. Não tem que mudar nada aqui, não. As que você pediu é essas, ó. Mas claro que eu vou fazer essas modificações, eu vou entregar do jeito que ele quer. Mas é isso, é só para tu entender que nem todo mundo vai entender o nível de sensibilidade que você tem com ele, mas é mais sobre você do que o outro, né? O que o outro faz é do outro, você se preocupa com o que você pode fazer. E foi assim que eu consegui fazer essa mudança e eu tô aprendendo, inclusive vou aprender com vocês. Eu consegui responder a tua pergunta? Sim, sim. Não, bacana para entender isso aí. Obrigadão mesmo, tá? E eu que agradeço, querido. É porque eu falo demais, e às vezes eu percebo que eu enrolo, 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 aí tu disse Ó, eu respondeu não. nosso colega Anderson aqui levantou a mão também, ele acabou desistindo, mas estou Não, alertando desisti. aqui para ele Estou não aqui. ficar sem dúvida. Não desisti, não. Na verdade, muita informação. Boa noite, Cláudio. Satisfação. Não conhecia. Mais uma vez, a mentoria trazendo aí mais uma referência bacana aí para essa vida, né? De design. Ô, meu E querido, se Deus quiser, obrigado. Feliz por e você se estar Deus quiser, eu aqui. vou viver 100% de design. Hoje eu atuo em empresa e o design nas horas vagas. Mas um dia eu quero realmente ali, fazer suficientes para dar um pé na bunda do institucional e ficar somente vivendo daquilo que eu amo fazer. Cara, uma coisa muito importante que você falou, e eu queria saber quando você começou a fazer isso, quando você percebeu, é a questão de tentar convencer pelo sentimento. Eu tive um cliente agora, há pouco tempo, que ele estava abandonando a CLT, estava investindo toda a sua vida em um negócio que ele acreditava muito, e aí ele veio até mim, e eu praticamente assim, eu estou compartilhando com ele um pouco dessa viagem dele. E ele me liga de madrugada, às vezes eu não atendo, claro, mas ele fala dos clientes, fala comigo, e ele compartilha comigo que está sem recursos e aí voltou a trabalhar somente para conseguir continuar investindo naquele negócio dele. E eu, com toda a justiça do mundo,
orçamentos mais flexíveis para ele, estou ajudando ele nesse ponto. Mas eu queria saber assim, e aí João fala, né, dessa questão, que João conhece há um tempo, né? João já vivenciou várias coisas. Eu ainda acredito na questão do encantamento do cliente. Aí, quando o cliente se encanta, você acaba se empolgando também, você fica mergulhado no projeto e as coisas fluem melhor. Eu queria saber, assim, de você, quando foi que você descobriu, né, que os seus áudios, relaxamento, fazendo realmente mergulhar contigo, O fizeram uma microfone grande ficou bem diferença. baixinho agora, depois que você O falou áudio. microfone resolveu falhar na hora da pergunta, cara. Foi. Pronto, Repete para nós estão me aí, meu ouvindo amigo. agora? Estão me ouvindo? Agora estão me Agora sim, ouvindo? agora sim. Você pode refazer a Pronto. pergunta, por favor? Pronto. Eu queria saber quando foi que, assim, quando foi que você descobriu que esse método da apresentação, da defesa da sua identidade visual, da sua marca, da sua peça gráfica, passaram a funcionar dessa forma que você apresenta, né? Entendi. Trazendo esse som de fundo, trazendo encantamento, trazendo o cliente para o seu contexto. Porque é muito Entendi. importante quando você traz o cliente para o seu mundo, porque muitos deles Isso. estão fechados apenas a fechar e entregar. Até aqueles que você tem ali, que sabe que são bastante engessados, eles têm uma entrega de qualidade. Alguns, por exemplo, abrindo um parênteses, eu aprendi com um amigo que eu ganhei com a mentoria, que é o Danilo Lacan. Ele me ensinou muito essa história do quando não dá, para um pouco, prepara a apresentação e manda um áudio para ele explicando tudo. Isso funcionou também. Porque o cliente se sente peça importante. Porque o que eu Isso. acredito é que o investimento do cliente investimento é algo que ele em algo que ele acredita que vai funcionar. Ele investe em identidade visual, ele acredita que aquilo vai funcionar. Logo, ele acredita que o trabalho vai funcionar. Então, eu queria saber de Entendi. você, quando foi que você percebeu, assim, foi de repente, foi um momento que você fez um áudio para um cliente, enfim, ou foi uma coisa que você já tinha, que era a dinâmica da fala, e você, não, agora eu vou usar isso porque eu já tenho essa boa dinâmica, ou foi uma vez que você realmente teve uma boa dinâmica e passou a adotar isso para todos os clientes que tem a partir de agora? Entendi. Né? Entendi. Vamos lá. Joilson, não é isso? Anderson. Isso. Joilson, vê só. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de falar. Eu me lembro que quando eu era pirraio e minha mãe ia para a reunião das O cara escolas, falou, ele falou que era eu. Ele pensou que era Anderson, eu. Anderson. Anderson, Anderson. Cláudio, Anderson. Anderson, Anderson. É Anderson. é Anderson. Anderson. Joilson Ah, é tá porque do Isso, apareceu lado. aqui Anderson. na minha tela, apareceu Joilson. Aí eu pensei que É era que tá do Joilson. lado. Ixi, Anderson. Ah, desculpa, Anderson. desculpa. Anderson, É me o carinha, é o perdoe, meu carinha, querido. é Perdoe o o carinha de careca, viu? óculos. É o carinha de óculos. Eu também tô quase Me careca. perdoe, Relaxa. me perdoe. Então, bora lá, Anderson. Continuando, quando minha mãe ia para as reuniões da escola, a professora dizia: ele é ótimo, mas fala demais. Era sempre essas reclamações. Isso é uma coisa nata. Comunicar tá comigo. Só que, claro, eu precisei enfrentar muitos tabus, eu precisei enfrentar muitas inseguranças para conseguir me comunicar como hoje eu me comunico. E não foi coisas que eu aprendi em cursos de oratória, que eu sei que existem cursos de oratória que ajudam, tá? Mas foi uma questão de eu comigo mesmo, autoconhecimento, sabe? Se conhecer, se policiar, saber quem é que eu sou, o que é que eu gosto, por onde é que eu vou, né? E por que que isso, por que eu agi assim? Por que que eu disse dessa forma? E sempre gostei de falar. Então, quando eu comecei a trabalhar com design, empreendendo e precisava trazer as apresentações, é, uma consideração. Eu nunca fui o tipo de pessoa que tinha medo de fazer apresentação de projeto na faculdade. Nos seminários era sempre eu que falava. Eu tive emprego também que era liderando. Cara, eu vendia livro. Então, para falar, vender livro era de porta em porta para vender naquelas épocas de enciclopédia. Não sei se vocês lembram de fazer trabalho da escola, que tinha até na época que tinha os CDs, que vendia CD, que era a modernidade da época, né? E para poder vender livro, você falava, você falava. E eu era bem mais introspectivo naquela época. Então, tudo isso que eu passei me ajudou a pegar um potencial que eu já tinha e desenvolvê-lo. Quando eu comecei a mandar os áudios para o meu cliente, aí respondendo a sua pergunta prontamente agora, eles me davam feedbacks.
E esses feedbacks que eles me davam me ajudaram a perceber. Eu não vou saber te dizer assim quando foi que eu percebi em tal momento, em tal data, mas foi quando eles começaram a me elogiar, quando eles começaram Perfeito. a quando eles começaram a dizer assim, Cláudio, que atendimento. Para tu ter uma ideia, teve uma cliente que ela não fechou comigo, mas ela fez questão de fazer stories e me marcar, porque ela disse, acabei de conhecer um profissional que teve o melhor atendimento que eu já recebi. E ela não Muito fechou bom, comigo. Mas muito ela fez bom. questão, ela se sentiu tão tocada que ela fez stories lá, me marcou, eu agradeci, compartilhei, etc e tal. Então foram os feedbacks deles que me fizeram perceber, ó, isso funciona, ó, tá dando certo. Esse título que eu chamei do audiocast, que o João até achou engraçado, foi o título que o Edi, ele é dono de uma agência de São Paulo e a gente tem trabalha também em parceria, então tem muito projeto de São Paulo que eu faço que ele que traz para mim, a gente faz esse projeto em parceria, eu prestando o serviço de design para a agência dele, e foi ele que, quando eu apresentei, eu criei o projeto da agência dele, e ele me chamou para parceria para os projetos de identidade visual da agência dele. Gerou uma conexão bem bacana. E foi ele que batizou de audiocast. Ele, meu irmão, esse teu audiocast. Agora eles falou audiocast tirando onda, porque era muito extenso, né? 15 minutos, 13 minutos, 18 minutos. Mas eu vi que ele funcionava, né? E foi aí que eu percebi, a maneira que eu percebi foi essa, eles dizendo que funcionava. Teve até uma cliente de um projeto que eu apresentei que ela disse: "Eu amei essa música de plano de fundo. Tu pode mandar para eu colocar ela aqui no meu spa?" E eu, claro, mandei o link da música para ela colocar lá. E eu achei o máximo. Então, esses feedbacks que eles foram me dando, eu percebi que estava funcionando e que funcionam até hoje. Eu estou aí há 4 anos oficialmente no mercado e funcionam. Então, eles me disseram, né? Eles que vão dizendo, oh, que bacana, gostei, aprovado, eu vou escutar teu áudio com calma mais tarde, depois eu te digo, e tá aprovado. Então, os projetos estão sendo aprovados. Ninguém disse que o áudio era longo, ninguém reclamou. As pessoas elogiaram, até pediram a trilha sonora para usar. Então, tá dando certo. Foi aí que eu percebi. Ah, valeu, maravilha. Acho que o mais bacana é como a gente vê você, né, com essa empolgação. Eu acho que você se torna entusiasmado você fica entusiasmado em cada projeto que você executa. Acho que Isso, o Anderson, amor é pelo isso. design Eu tem que visto ser a camisa. Eu tem sempre que me coloco do transbordar. lado da outra pessoa. Cada sonhador que chega para mim, eu me lembro da época da cadeira de balanço. Então eu sempre tô como se esse cara que tá chegando, pode nem ser esse cara, essa mulher, essa pessoa que tá chegando, mas eu lembro que ele tá lá atrás e eu vou dar tudo de si acreditando numa coisa que nem ele acredita. Quem me segue no Instagram há mais tempo, né, sabe que a segunda-feira passada eu participei de um evento de design gráfico aqui na capital, no Recife, e eu fui convidado pelo Pedro, que é o organizador do evento. E esse evento fala sobre design, sobre marketing digital. Aí tinha vários temas, e o tema de identidade visual, eu era o profissional responsável para educar os empreendedores sobre isso, a importância disso, etc e tal. E o Pedro chegou na minha vida numa época em que eu nem sabia, ele só compartilhou isso lá no evento, eu não sabia. Ele foi meu cliente, né, meu sonhador, que eu criei a identidade visual da loja dele que vende smartphones. E ele disse, Cláudio, naquela época que eu entrei em contato contigo, eu tava com uma dívida de 39 mil reais. Eu tava com a corda no pescoço. Mas tu colocou tanta fé naquilo. Tu tava com tanto entusiasmo, com tanta energia, que eu sabia que aquilo ia dar certo. E dito e feito, Anderson. Hoje ele tem 2 lojas já. O cara já está fazendo evento por aí, para tu ter uma ideia. Um cara que estava, naquele momento que ele chegou para mim, claro que isso é mérito dele, do esforço dele, da dedicação dele, mas o meu serviço, de alguma maneira, agregou valor na vida dele. E olha que ele não aceitou nem todas as ideias que eu tinha para ele, que por mim tinha mudado o nome da loja, tinha feito um monte de coisa, mas ele não aceitou. Mas isso foi quando você veste a camisa, sabe? Quando você sonha junto. Eu sempre digo, por aqui sonhador ajuda sonhador. É uma frase que eu sempre digo a eles. Até porque eu estou aqui para colaborar. Eu não estou preocupado se fulano vai fazer igual, se fulano não vai fazer igual, se fulano gosta, se fulano não gosta. Eu já saí dessa noia. Eu faço com amor, com paixão, coloco o meu melhor. Se não gostou, não gostou. Depois vem outra ideia melhor. Eu saio dessa.
dessa paranoia de ficar se cobrando e eu vou para o lado emocional da coisa. Perfeito. Muitíssimo obrigado. E acho que a gente tem que entender assim mesmo. Nós amamos o design, a gente tem que mostrar para eles que quando um projeto vem para nós, a gente trabalha com amor para poder entregar o melhor daquilo, traduzindo aquilo que o cliente precisa. É resolver o problema dele com satisfação e com amor, de fato. Viu? Muito obrigado mesmo. Valeu Eu pelo que espaço. agradeço, meu querido. Satisfação imensa em conhecer você. Gratidão, viu, pela Valeu. troca. Comecei a segui-lo a partir de agora. Valeu. Tamo junto! Oh, que maravilha. Que eu tô adorando isso aqui. Tem mais alguma pergunta? Mais alguém perguntar alguma coisa? Temos aí o nosso colega Gartner. Eita, Como é- co- pronto, como diz aqui, né, Cláudio? Olha ele aí, meu querido, que nome bonito! Você viu? Legal. Rapaz, você tem cara de jornalista, de Olha âncora do lá. jornal. Ó. A voz não é de jornalista, eu te garanto. Cláudio, eu vou te fazer duas perguntas. Uma é só para quebrar o clima, tá? E brincadeira. E Tá. depois eu queria te fazer uma pergunta mais técnica do que você tinha feito. A de brincadeira, assim, eu sou um paulista perdido aqui em Recife, tá? Estou aqui 2 anos, né? Ah, que legal! Mudei aqui minha base, me apaixonei por uma cabulosa e cá estou, né? Que maravilha! Em Recife, né, gente? E aí, para não colocar essa carinha no meu perfil do Insta, também o meu perfil do Insta também estou usando como portfólio, tá? Então, a hora que eu deixar ele pronto, eu vou pro Behance, né? E Ah, para não colocar essa carinha, aquela lenda, poxa, velho, eu não cria, eu quero um cara jovem, com meio aleijado, eu coloquei um ícone, né? Um símbolo. E quando eu cheguei em Recife, eu me apaixonei pela Laursa, né? Que foi o primeiro contato, assim, eu achei um personagem. Só que trabalhando agora, né? Então, a imagem do meu Insta, né? Do perfil é a Laursa. Só que ela tem aquela desgraça lá, aquela ursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Então, eu queria saber, meu, a galera aqui de Pernambuco é pirangueira mesmo, cara. E precificar aqui tá difícil, ó. Então, oh, deixa eu. Soletra teu nome aqui para eu saber falar. é Não... Gartner. É É, Gartner. Gartner, isso. Gartner, né? Que Ó, nome Paul bonito. McCartney, Gartner. É quase igual. A inspiração é os Beatles? Não, eu acho que minha avó era iugoslava, meu avô era alemão, né? Então, Ah, que veio legal, que da legal. gringa. Entendi. Primeiro, prazer em conhecer você, meu querido. Satisfação imensa, gratidão por estar doando seu tempo aqui para a gente trocar energia. E sobre a questão assim de ser pirangueiro, é e não é ao mesmo tempo. Sabe uma coisa que eu percebi? No começo, eu tinha uma dificuldade maior de impor um preço e eles conseguirem pagar aquele preço justo por um projeto. Porque naquela época eu não tinha portfólio, eu não tinha trabalhado com ninguém importante, eu não tinha trabalhado com ninguém influente. Então eu não vou dizer para você que eles aqui são pirangueiros, mas eles são influenciados. Quando eu comecei a fazer projetos para pessoas que eles diziam ser importantes, e olha que eu não tinha essa pretensão, tá? Foi Tá. surgindo a oportunidade, eu fui fazendo. Mas era um projeto de identidade visual de um médico famoso, que também usava a rede social como influência, que era de uma esteticista famosa na cidade. Ah, esse cara fez o de fulano, aí eu quero também. Quando isso começou a acontecer, aí eles já não reclamavam mais de preço. Mas antes, quando era só eu e eu mesmo, assim, Aham. houve uma grande resistência de pagar 10 centavos a mais, se fosse. Entendeu? Então eu não vou dizer que a galera é pirangueira, porque eles hoje pagam e não têm reclamação em relação a isso. Mas eu acho que é aquela questão de você conseguir mostrar para as pessoas a sua autoridade e que você é bom naquilo que faz e que vale a pena pagar por aquilo, Legal. sabe? E minha dificuldade aqui é assim, o meu valor basal, tá? Então é um número, você consegue fazer teu valor basal diante dos teus custos, enfim, mas também um valor médio de mercado, que o mercado pratica, né? Então, os jovens de São Paulo têm mais, assim, a minha sensibilidade é mais apurada para saber o mínimo que cobrar aqui. Estou, assim, às cegas. Estou fazendo esse caminho, né? Então, estou tentando... Já tenho 3, 4 projetos aqui, então, que eu uso como referência quando eu vou abordar alguém. Ó, já fiz trabalho para tal construtora, para tal dentista, enfim.
Uhum. A dificuldade aqui é achar o valor basal da região, né? Mas mais cedo ou mais tarde eu vou acabar encontrando. Posso te dar uma dica? Aham. Ou dica não, né? Que isso não é tutorial. Mas eu posso te dar um conselho. Eu sendo você, eu apostaria nessa cara grisalha mesmo, nesse cabelo branco mesmo, tá? Eu tiraria essa laúça lá do perfil e eu vou dizer por quê. Tá. Gente se conecta com gente. E quando eu vejo a sua cara, quando eu vejo quem você é, Aham. passa uma confiança maior. E Legal. outra coisa, cara, você é uma pessoa que tem experiência, que Aham. está há anos no mercado. Então, se o cara não tem um mínimo de sensibilidade para entender que tu tem muito mais bagagem do que eu e não vai te Aham. contratar porque tu é velho, que para mim não é, mas eu só estou dizendo o que Aham. você falou, então esse cliente não é para tu não, É. tá? Então, vence esse medo da laúça, troca essa foto de perfil e se lança Legal. apostando no olhar para dentro, no que você é Então, bom, na confiança, aham. demonstre isso. Quando eu fiz o perfil, aí eu fiz um benchmarking, né? Então eu vi que muitos estúdios de design, eles acabam usando um símbolo, né? Então eu fui mais por esse caminho. Mas o meu primeiro motion, né, nos destaques, aí eu fiz um motion onde a Laursa tira a cabeça e eu tô ali dentro, né? Então, Que legal, aí é que meio que massa, um elemento adorei isso. surpresa, mas enfim, Adorei, pensei, adorei. você tem Agora que ser, faz sentido para faz mim, tá? sentido. Legal. E a pergunta técnica que eu queria te fazer é, por coincidência, eu estou nesse caminho também de simplificar um pouco o processo, até porque assim, o que os clientes estão dispostos a pagar, assim, não vale você fazer assim, não tem o tempo mecânico que você gasta para fazer uma apresentação mais complexa, não tem lastro, né? Então, eu também Entendi. estou indo nesse caminho de simplificar mais o processo e a minha dúvida é o seguinte, eu estou com um case aqui que foi exatamente isso. Eu tentei adiantar a fonte antes de criar o símbolo, né? E parece que você fez isso. Você mandou paleta de cores e fonte. Aí a minha dúvida, assim, você tem uma quantidade mínima, assim, abre muito, o cliente confunde. Quando você manda fonte, qual é a quantidade que você... Eu não estabeleço uma quantidade fixa, depende Ah, muito do projeto e depende aham, muito do estilo de fonte. Porque assim, quando eu vou apresentar para ele, eu coloco opções que eu gostei. tá. Independente do que ele gostou, eu gostei. Para não acontecer aquilo de, claro, tem minha preferida, se fosse eu faria É o meu essa, caso, é exatamente isso que está acontecendo. né? Mas eu não coloco lá opções que eu não gostei, porque depois vai ser eu que vou ter que estar fazendo aquilo e eu não vou olhar com prazer, com amor, com gosto, porque eu acho que isso influencia no processo. Tá, Então, eu só mando opções pro cara que eu me apaixonei. entendi. E, ó, independente do que ele escolher, eu vou amar. Esse foi Agora, meu uma dica que erro. eu percebi: quanto menos, melhor. Até porque a gente não sabe ainda se aquela pessoa ali é insegura ou não. Dar Tá, opções para a pessoa insegura, ele vai querer que você teste todos todas. os... Então, eu, no máximo, ali entre as 10, ou eu acho muito, 8, Tá, 5 possibilidades, 5 paletas, para que fique mais fácil ele escolher. tá. Inclusive, já passou comigo essa. Eu tive recentemente um projeto que eu estou desenvolvendo, que eu mandei aquelas opções de cores, porque quando a gente manda as possibilidades de cor, a gente se preocupa assim, né, com legibilidade, com gerar contraste, com as cores harmonizassem entre si, etc. Ele escolheu uma de uma paleta e outra de outra paleta, assim. Aí ele circulou, eu gostei dessa e dessa, eram duas. Tá. Aí, ó, eu preciso saber se essas cores que tu escolheu geram um bom contraste, se elas harmonizam entre si, se não, a gente vai ter que gerar outras possibilidades, né? Então, isso acontece também. Mas Legal. eu mando poucas opções, eu não mando muitas justamente para não confundir. Mas com essa Uhum. ressalva, independente da escolha dele, eu, enquanto profissional, vou estar satisfeito, porque depois é teu nome, né? Que fulano É. fez isso, é tua assinatura, né? Isso é um projeto de fulano e você. Ops, não, peraí. Uhum. Legal. O meu erro foi ter mandado, tipo, bateu aí 12 e eu coloquei as que combinavam com o negócio dele, mas não que necessariamente eu era apaixonado. E o Entendi. feedback que ele me deu foi justamente as que eu não fui tão apaixonado assim, né? Agora eu tenho que ficar correndo em paralelo, mostrar que ele adorou e aqui deu duas, né, no É. final. Eu A ideia é aconselho boa. você para tu, já que tu tá procurando simplificar e tu tá procurando otimizar teu tempo, Aham. eu aconselho tu mandar se só for duas,
Mande só duas, mas que essas duas eu amei. Legal. Para você não ter É, esse perca de tempo de pesquisar e mostrar, ó, isso aqui foi o que eu gostei. Otimiza. fechado. Vamos Léo, lá, obrigado, Luanzinho. viu? Obrigado, Kátia. Vamos lá, Luanzinho. Manda braba aí. Chegou a minha vez. Primeiramente, boa tarde, Cláudio. Estava aqui no Behance olhando um pouco do seu trabalho. Olá, meu querido Luan. Boa noite, meu nobre. Tá. Estava aqui no Behance dando uma olhadinha no seu trabalho e eu tinha visto sobre você e já tinha ouvido o João falar sobre essa metodologia. Eu não sabia que ele estava falando especificamente de você, na verdade. Ele só falava que tinha alguém que fazia algo nesse sentido. E eu, caramba, que Entendi. diferente, né? Mas é legal. Então, primeiramente, quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Obrigado, Pela querido. metodologia, algo novo aí. E eu tenho uma pergunta. Com a Eu não vontade. sei como que funciona o seu trabalho em Tá. relação a, se você, por exemplo, pô, eu tenho um preço fixo que eu cobro para todos os meus clientes, ou isso varia de tamanho de cliente, escopo de projeto, importância e tudo mais. Porém, eu gostaria de saber se essa metodologia que você apresentou para a gente hoje, você aplica para todos os projetos ou você aplica para alguns e outros você já prefere, pô, ter esse momento de fazer uma apresentação, mesmo que seja ali seguindo aquela ideia do Behance, mas você fazer uma reunião apresentando com o cliente porque eu vi que você comentou uma coisa no começo que é, pô, eu não quero ficar gastando tanto tempo para fazer uma apresentação, para estar ali 1, 2 horas ali apresentando para o cliente e tudo mais. Porém, às vezes, talvez, do meu ponto de vista, pode ter um projeto ou outro que vale a pena essa atençãozinha a mais do que você já dá no começo, como você comentou para a gente. Eu gostaria de saber se você faz isso com todo mundo, como é que é essa parte? Consegue entender a Entendi. pergunta? Consegui sim. Se eu não Não, show de responder, tu bola. me pergunta que eu respondo. Não, show de Mas eu bola. consegui. Primeiro, Luan, prazer imenso em conhecer você, tá, meu querido? Uma honra ter você aqui sonhando junto comigo. É uma satisfação conhecê-lo. Adorei o teu cenário aí, adorei os quadros ali. E bora lá responder tua pergunta. Veja só, é um método que eu uso para todos. Para todo mundo, eu uso esse método. De passar por essas etapas, as 4 fases, de ter análise, o esboço, o protótipo, experiência visual, de mandar o áudio, todos. Quando é que o Cláudio abre sessão? Quando eu chego nessa fase e ela não funciona, tá? Então, quando o cliente ele está muito assim, embora a gente esteja familiarizado com o digital, muita gente ainda quer o olho no olho, né? Que é esse momento aqui. Quando eu estou diante dessas pessoas, para mim não tem problema não, tá, Luan? Foi até bom você ter falado isso, mas não é porque eu nunca vou fazer uma reunião. Eu opto por não fazer. Mas quando eu estou diante de alguém que precisa dela, eu me disponho. Entende? Mas o que me faz não gostar de reunião é por questão de tempo. Se eu tivesse uma equipe trabalhando junto comigo e eu fosse só responsável pela apresentação, eu faria uma call com todo mundo. Mas como eu sou o cara que eu vou responder o meu cliente que chegou no WhatsApp, eu vou atualizar meu Behance, eu vou postar no Instagram, eu vou aparecer nos stories, eu vou fazer projeto e etc e tal, eu preciso otimizar meu tempo, senão eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer, senão eu não consigo dar conta da minha vida pessoal. Isso toma muito tempo. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de Obrigado, me tornar ajudou. dinâmico. Oi? Não Acho que, entendi. ó, acho que só vazou áudio ali. Ah, eu pensei que era alguém fazendo outra pergunta. Então, eu faço isso, tá? Para otimizar meu tempo. Mas é um método que eu uso para todo mundo. E eu só abro mão dele quando ele não funciona. E ele não, eu não vou dizer que esse método é infalível, não vou dizer isso, né? Porque seria muita pretensão. Mas pouquíssimas vezes eu precisei fazer essa reunião para apresentar o projeto. Geralmente com áudio. O que acontece? Quando eles abrem o projeto sem escutar o áudio. Quando eles abrem o projeto sem escutar o áudio, aí vem um monte de perguntas. Escute o áudio. Por favor, só me dê um posicionamento depois que você escutar o áudio. Eu até faço um pedido. Primeiro escute o áudio, depois clique no link. Ou se você puder,
clique no áudio e simultaneamente vá vendo o link, se você tiver esses dois dispositivos, para que você tenha uma experiência completa. Porque o que acontece? Ele olha sem escutar o áudio, aí ele vai avaliar esteticamente só. Aí você está diante de uma pessoa que ela é extremamente maximalista, exagerada, e você tá mas ela quer algo sofisticado e você vai ser minimalista para ser sofisticado, mas ela não entende essa balança, onde ela separa o ego dela e entende que aquela marca não é dela, mas de todo mundo que quer sofisticação. Então, quando ela não escuta o áudio, ela não entende isso. Então, ela não Sim. vai entender o porquê desse formato, o porquê dessas cores, o porquê dessa fonte, o que tal forma quer dizer psicologicamente, o estudo que foi feito dos teus concorrentes, ó, teus concorrentes estão usando tais cores, a gente vai propor essa cor que é um diferencial e etc e tal. Dadadá, 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 dadadá. Então, o meu áudio ele é dividido em duas partes dentro desse mesmo áudio. Uma parte mais técnica, que eu explico tudo no sentido de conceito, o que o símbolo quer dizer, de onde veio a inspiração, o que é as cores, o que é o formato, etc e tal, e uma parte mais emotiva, quando eu falo aquela parte do que ele quer transmitir para as pessoas, a história dele, o que me inspirou e faço esse contraponto. Mas geralmente funciona. Quando eu, depois disso tudinho, o cara ainda assim se sente seguro, a gente está precisando fazer, aí eu abro mão e a gente vai para essa reunião tradicional, fazer uma videochamada e a gente conversar melhor. Não, legal. Legal, legal. Entendi. Eu Tirou minha consegui dúvida. responder, eu consegui responder. Conseguiu. Que legal, Show de legal. bola. Obrigado, viu? Rafa, tem aí a última pergunta para o nosso amigo Cláudio. E responsabilidade de fechar a pergunta, né? Mas que veio uma dúvida aqui, acho que até complementando um pouco da pergunta do Luan, né? Mas como que você adapta o seu processo, imaginando um contexto que você está apresentando uma marca que tem diferentes sócios, tem dois, três sócios para apresentar, como que você faz essa adaptação Boa da pergunta. metodologia? Que já não fica tão Ó, pessoal assim, né? Não fica aquela relação, né, um a um isso, ali, já muda, né? Como que você isso. consegue adaptar? Ótimo, ótima Então, você tá certo. pergunta. Rafa, quando eu estou Ela vai diante acabar. de um projeto que tem vários sonhadores, que não é um sonhador só, eu primeiro faço uma pergunta. Você vai ser a única voz que vai representar todo mundo, ou a opinião de todo mundo vai contar? Aí, quando a pessoa diz que ela vai ser, por exemplo, eu estou fazendo agora um projeto, esse das estampas, que é uma parceria, são dois irmãos. Mas eu perguntei, ó, a tua irmã, ela vai participar? Não, eu que vou resolver tudo. Minha conversação vai ser só eu e você. Vida que segue. Mas se ele disser, ó, a opinião dela também vai considerar, aí o que é que eu faço? Por gentileza, cria um grupo aqui no WhatsApp com nós três, porque eu quero conhecê-la também. Porque aí a apresentação vai ser não feita individual, vai ser feita em grupo. Então, esse áudio e o link vai ser enviado no grupo e os dois vão receber. E eu considero tanto o imaginário dele como o imaginário dela. Eu considero tanto os gostos dele como gostos delas e vou fazendo ali aquele contraponto para que ambos se sintam representados. Inclusive, teve um projeto que eu fiz que é de moda infantil, o nome da marca se chama Luê, que os idealizadores da marca eram um casal e os dois iam ter opinião, né? Os dois caras iam ter opinião. E aí, quando eu entendi a história deles, que a história era o relacionamento deles meio que transformou-se naquele sonho de ter a marca de moda infantil deles dois, foi maravilhoso porque isso me inspirou para o projeto e no símbolo existia uma representação, parecia dois bonequinhos no símbolo para trazer o lúdico infantil, mas ao mesmo tempo esses bonequinhos remetiam ao amor dos dois e foi maravilhoso o projeto, assim, eles ficaram encantados e maravilhados. Então eu sempre escuto ambos, quando é mais de uma pessoa. Até o momento eu não tive nenhum projeto que foi tipo muita gente envolvida, tipo cinco, seis. Não, geralmente trios, duplas, e aí fica mais fácil de resolver. Mas tendo um grupo maior, a metodologia vai ser a mesma. Eu dou asa a todo mundo, a abertura para todo mundo se expressar, mas ao mesmo tempo entendendo que, ó, todo mundo vai ter opinião, mas tem que chegar no consenso, né? Para não ficar, fulano disse isso, fulano gostou. Ó, decidam, quando vocês decidirem, eu entro em cena. Vocês têm que decidir o que gostou, o que não gostou. Se todo mundo aprovou, ótimo, mas se precisar mudar muito, ah, fulano gostou de tal coisa, mas fulano não gostou de tal coisa. Para tu ter uma ideia, esse projeto da Romana que eu citei aqui no início, da menina que teve, a da cliente que ela precisou, teve crise de ansiedade e tal,
Quando ela não estava gostando, é porque ela estava fazendo o seguinte: ela não estava me respondendo de imediato. Ela pegava o projeto e mandava para o grupo da empresa, com bem muito funcionário. Quando eu descobri isso, quando a gente foi conversar para eu entender, só olha, cada pessoa que você mandou tem um referencial. Cada pessoa tem um ponto de vista. Cada pessoa tem um legado cultural. Isso vai influenciar na decisão dela. Isso não quer dizer que você tem um projeto de design, não. Olha as grandes marcas. Quando as grandes marcas aí, que são feitas por estúdios famosos, mundialmente famosos, nacionalmente famosos, se você ver os comentários, tem um monte de gente lascando o pau. E são projetos feitos por gente conceituada, gente que sabe o que é que está fazendo. Então, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Não, isso não importa. O que importa é o projeto está bem estruturado, ele, segundo os fundamentos do design, ele é funcional, ele está coerente com o propósito da tua marca. É isso que importa. Mas, ó, eu só quero uma marca que todos os meus funcionários vão gostar, é impossível. Eu já trabalhei numa empresa que eu não gostava do logo e estava lá estampado no fardamento, mas eu tinha que usar. Então, é importante ter essa autonomia, essa autoridade também para gerir, porque se for um grupo muito grande, as ideias se perdem, cada um dá pitaco e você não chega num ponto comum. Aí você tem que, ó, entre no senso comum e aí é onde eu entro com as perguntas. Bora ser técnico? O que é que você não gostou? Você não gostou da cor? Você não gostou da fonte? Você não gostou do símbolo? O que é que está faltando aí? E aí a gente consegue solucionar com mais assertividade. Muito bem, Cláudio. Então, agora, fazendo uso das palavras de Cláudio, sonhadores, estamos chegando ao fim aqui do nosso encontro, tá? Foi muito bom ter vocês. Tivemos aqui 26 pessoas, talvez 27 ou 28, não reparei bem. Mas queria agradecer a todo mundo, né? Quero agradecer em especial a Cláudio por ter aceito o convite. Eu que Cláudio, acho que foi um bate-papo agradeço. super proveitoso, né? Espero que sim. Onde você traz, né, pontos que a gente vem discutindo ao longo dos encontros, né? Fica claro e evidente que a gente está no caminho certo, de entendimento em conjunto, isso é muito importante, né? Para a gente melhorar a nossa profissão, para a gente melhorar, né, a nossa dignidade, entre aspas, né? E cada vez mais poder cobrar valores, né? Ou melhor dito, preços justos, né? Para a nossa profissão. Me tocou muito a história da cadeira de roda, ou de balanço, De tá? balanço. Muito bom, né? Mas que ela te balance para caminhos ainda maiores, tá, meu querido? Que assim Essa é seja, a assim será. palavra que eu deixo para você. Ela te balance e te sacuda para caminhos bem mais vitoriosos, tá bom? Amém, amém. Então, Que assim seja. gente, vamos dar uma ênfase lá no grupo, tá? Vamos tentar divulgar mais o projeto para que chegue mais pessoas, né? Para que a gente consiga trazer mais gente, né? Para que a gente possa receber pessoas especiais como o Cláudio daqui para frente, tá? Próxima data da mentoria eu vou divulgar lá no grupo. Conto com todos vocês, tá? Vai ficar gravado, vou ajeitar direitinho, né? Subir lá para o YouTube, divulgue o link. Mais uma vez, Cláudio, obrigado, tá? Eu que agradeço, tá? Eu quero Muito bom agradecer, mesmo. João, pelo convite, pelo respeito, pela consideração, tá? Pela parceria. De verdade, eu estou me sentindo lisonjeado em estar aqui com tanta gente bacana, com tantos profissionais maravilhosos, tá? Gratidão a todos que contribuíram com suas perguntas, que nem o Luan, que nem o Rafa, que nem o Anderson, gratidão, tá? E gratidão àqueles que ficaram caladinhos, mas estão aqui junto com a gente. Desejo muito sucesso aí, tipo Diego, Adriano e todos os outros que estão aqui junto, tá? Espero que eu possa ter ajudado e contribuído. Com aquilo que não foi possível ajudar e contribuir, joga fora, segue teu rumo, segue teu destino e vai aprendendo que é na prática mesmo que as coisas vão acontecendo. Mas eu queria terminar deixando um recado importante para vocês, que vocês jamais esqueçam que sonhador ajuda sonhador. Então, que a gente possa sair um pouquinho desse espírito competitivo e que a gente possa ser mais colaborativo. Está aí o Rio Grande do Sul precisando da nossa ajuda, da nossa sensibilidade. Isso poderia estar acontecendo com qualquer um de nós aqui, e a gente poderia estar no lugar deles. Graças a Deus não estamos, mas isso não tira o nosso da reta, né? Que a gente tenha sensibilidade. Quem puder doar, doe. Quem puder compartilhar, compartilhe. Que a gente possa tornar esse planeta num lugar melhor, que eu acredito fielmente nisso.
E nós que criamos, que somos responsáveis pelos objetos de criatividade, somos responsáveis também por embelezar e inspirar o mundo, que vocês façam mais criativos com gente preta nas artes, com pessoas homossexuais nas artes, que esses bancos de dados só tem gente loura e branca, nenhum problema quanto a isso, mas que a gente possa representar e fazer a diferença, que é um cuidado. Quando eu estou fazendo meus criativos, eu vou buscar as pessoas que geralmente não aparecem, elas não são representadas, né? Na foto do Dia das Mães, você vê um casal tradicional ali, mas que a gente faça a diferença, porque é aí que a gente vai representando todo mundo, tá? Gratidão pela oportunidade, espero que a gente possa compartilhar mais informações em breve, e gratidão pelo tempo de vocês. O sentimento é esse, gratidão. E continue Obrigado, sonhando, pelo amor de Deus. Jamais obrigado, deixe de sonhar. meus queridos. Obrigado, Cláudio, meu sonhador, né? Vamos continuar no grupo interagindo, né? E contribuindo para o fortalecimento da profissão, tá bom? Um beijo grande para vocês, tá? Boa Um noite, bom cheiro. final de semana e Valeu, João. beijinho a Valeu, todas as pessoal. mães aí no Até domingão. breve. Tá bom? Tchau, Até tchau. breve. Até a Obrigadão. próxima. Valeu.